Lembra de Mim, Pai, do Krauk. É o que a gente vai reagir e fazer uma análise aqui agora. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Fernando, o vulgo, o chamado, popularmente conhecido como Dinho. E eu sou a Jess. E galera, lá no nosso vídeo da batalha do Krauk versus a Lia, em um momento ali que eles estavam falando sobre o pai, né, do Krauk. A gente viu que ele ficou até mais emotivo, assim, verdade. sabe? Depois dessa batalha, vocês foram aqui nos comentários e falaram, cara, você tem que reagir, tem que analisar a música Lembra de Mim, Pai, do Krauk, que não é uma música nova, mas é uma música que representa muito bem o artista, né, o MC. E a gente falou, cara, então vamos lá, vamos atender a galera, vamos fazer esse vídeo extra aqui, sábado é o dia dos vídeos extras, né, a gente sempre pega alguma coisa diferente e joga aqui no sábado. E acabou que é um dia de rap também, né, pra quem pede. Uma semana especial com 3 dias de rap. E essa música tem tudo a ver com o contexto da última batalha que a gente viu, então acho que vai ficar legal pra gente entender melhor. É verdade, vai ser ele, sem ser uma batalha, né, com todo o tempo do mundo pra poder se expressar, com todas as rimas e letras que quiser pra se expressar numa música. E eu tô bem empolgado pra ver qual que é a sacada do Krauk, como é a sonoridade dele. É a primeira vez que eu tô escutando uma música dele. Quando a gente analisa uma música, é muito mais do que só as rimas. É uma essência do beat, é uma sensibilidade pro visual e é o estilo de cantar, o flow, sem toda aquela pressão da batalha. Vamos ver isso aqui agora. E por falar nisso, só lembrando, galera, fica até o final, porque depois do react tem a nossa análise aqui em 3 etapas, que a gente analisa a parte musical, visual e da letra. E já aproveito para dar um like, pra gente se inscrever no canal, para não perder a gente no YouTube. É tanto canal de react aí, cara. Você vai acabar perdendo a gente. Se inscreve de uma vez. O fone tá no ouvido. 3, 2, 1 e play. Poxa. Piano, que lindo. Legal, cara. Legal a harmonia que fizeram ali. Tá um pouquinho mais triste, assim, né? A harmonia. Você já sente assim. Foi um pouco difícil, assim, Olha. a falta do pai na vida dele, né? No dia dos pais, ele queria que o dia passasse rápido pra ele não perceber aquele dia. Aquele dia pra ele não existia. Ei, pai, lembra Poxa, de mim? é um depoimento, Olha como né? eu tô agora. Ei, pai, lembra de mim? Ei, olha como eu tô agora, roubando olhares. Tô cheio de joia, voando a milhares. Tô indo pra fora, será que se você soubesse o futuro ainda teria ido embora? Ei, pai, lembra de mim? Ei, olha como eu tô agora. Como se Ei, fosse uma pai, carta lembra de pra ele, mim? né, pro Ei, pai. olha como eu tô agora, roubando olhares. Tô cheio de joia, voando a milhares. Tô indo pra fora, será que se você soubesse o futuro ainda teria ido embora? Ei, mas eu me virei muito bem sem você. Olha, minha mãe me ensinou a viver. Vai ser por ela, sempre por ela. Ei, que eu vou triplicar meu cachê. Hoje minha mãe me viu na TV. Eu lembrei quando não tinha TV. Era só nós dois no quarto apertado. E eu me perguntando, cadê você? Você não teve pai, por isso não foi pai. Mas quando for minha vez isso não vai acontecer, porque eu senti na pele cada dia dos pais que eu chorei escondido pra ninguém perceber. E eu nunca precisei de herói. Tô ficando rico e eu sei que isso dói, porque eu fiz isso tão bem feito que eles acham que eu nasci playboy. Mas eles não sabem de nada, não sabem da minha estrada, não sabem tudo que eu passei e nem vão saber, nem faço questão de dizer. Ao invés de ficar lamentando, eu levantei e fiz acontecer. Lembra daquela menina que engravidou aos 17, mano? Hoje é a razão de tá fazendo essa de traps. Ela já teve que se humilhar, já passou fome pra eu não passar. E mesmo com tudo isso, ela pediu pra eu não te odiar. Mas como eu não vou odiar? Me diz como eu não vou odiar? Se eu precisei de você tantas vezes, todas as vezes você não tava lá. Ei, você nunca parou pra pensar? Será que você nunca parou pra pensar? Que o problema nunca foi pensão, foi o abraço que você nunca veio me dar. Que triste, hein, cara? Você nunca parou pra pensar. Dá um nó na garganta, não dá? Mas eu aprendi a me virar. Olha as fotos dele, criança. Mas eu aprendi a me virar. Uma parte de mim ainda quer te odiar, a outra quer te perdoar. Mas não sei se eu consigo, já me perguntei, será que o problema é comigo? O foco é olhar pra frente, ver quem me ama contente. Se minha mãe se orgulhar, pra mim já é o suficiente. Ei, pai, lembra de mim? Essa frase eu acho que ele falou numa das batalhas, se não me engano. Ei, olha como eu tô agora, roubando olhares. Tô cheio de joia, voando a milhares. Tô indo pra fora, será que se você soubesse o futuro ainda teria ido embora? Ei, pai, lembra de mim? Ei, olha como eu tô agora. Ei, pai, lembra de mim? Ei, olha como eu tô agora, roubando olhares. Tô cheio de joia, voando a milhares. Tô indo pra fora, será que se você soubesse o futuro ainda teria ido embora? Ei.
ainda teria ido embora, Olha só. ainda teria ido embora. Outro dia, outro show, outro voo. Outro dia, outro hit, outro flow. Se você estiver ouvindo isso, pai, eu te perdoo. Poxa, bem emocionante, hein, cara? E o final foi bonito, né? Meu nome é Mícia, Olha. sou a mãe do Alisson. Muita gente não sabe, mas a gente veio do Piauí. Para muitas pessoas, acho que a vida dele foi fácil, mas não foi tão fácil assim como muitos imaginam que foi, né? Quando ele tinha apenas 5 anos, a gente veio aqui para São Paulo, tentar a vida aqui em São Paulo. Quando eu vim para cá, vim morar na casa de irmã minha. Depois, quando eu consegui um trabalho, aluguei uma casa pequena, de 1 cômodo, 2 cômodos, mais ou menos assim. Foi um pouco difícil, assim, a falta do pai na vida dele, né? No Dia dos Pais, ele se trancava, coberto o dia inteiro, não queria que ninguém triste, falasse nada com ele, só à noite que ele se levantava novamente. Ele não ficava muito revoltado. E cobrava muito a presença do pai dele na escola, Dia dos Pais, quando tinha festinha, assim, porque ele ficava triste, né? Mas eu sempre procurei passar para ele que, independente de qualquer coisa, era o pai, entendeu? Tinha que ter respeito e tratar bem sempre que fosse preciso, quando ele aparecesse, né? Galera, mas que música triste, né? Ela é triste assim, mas uma coisa que eu acho legal é que ela vem carregada de muita verdade, de muita sinceridade do Krauk. Geralmente quando o artista compõe em cima de algo que ele passou, principalmente algo profundo, assim, acaba que sai um trabalho muito bem feito, né? Pois é, porque é muito sincero, é uma arte muito sincera. Eu fico triste por ele ter passado tudo isso, né? Mas é muito interessante o fato dele pegar, canalizar toda essa tristeza que ele passou e transformar em arte. E olha que interessante, muitas vezes isso pode fazer muita diferença na vida de outras pessoas, outras crianças que tiveram uma história parecida, sabe? Que podem se identificar com essa história. Exatamente, então é muito interessante isso. A gente vê que dentro do trap e às vezes funk também, aquele funk ostentação, tem muito dessa parada de ostentar um pouco, falar o que conquistou. E muita gente encara com preconceito esse tipo de coisa, mas na verdade eu vejo que muito disso é porque realmente muita gente que tá dentro desse contexto de música teve uma vida bem difícil mesmo, teve que enfrentar uma desigualdade social, uma barra pesada, uma família que muitas vezes estava um pouco desestruturada. E aí, quando eles conseguem conquistar através da arte, que muitas vezes é algo que dá oportunidade para os jovens hoje em dia, ele pega aquilo e canaliza e tenta mostrar para as pessoas, olha onde eu consegui chegar, mesmo com toda a desvantagem que eu tive no decorrer da minha vida. E quando você olha a música por esse ponto de vista, você vê, cara, que realmente existe um motivo, existe uma razão pra tudo ser daquele jeito. Mas na questão musical, vamos falar um pouco sobre a música, porque isso aqui a gente já tá começando a entrar na letra que tá lá na frente. A parte da música é o seguinte, eu gostei muito da escolha do piano, porque o piano é um instrumento que tem um som muito melancólico, não é verdade? Ele casa bem mesmo com melodias que querem passar algo bem sentimental, até pra triste mesmo. Inclusive a escolha harmônica dele eu senti que foi pra esse lado. Pois é, ele teve uma escolha de harmonia que tá bem fechada. Então no início da música, antes de qualquer coisa, antes de alguém falar pra você, você já percebe, não, essa música ou ela é triste ou ela é reflexiva. Você já percebe só com a sugestão que as notas te dão. E não podia faltar, sendo um trap, né? A gente vê que é um trap, tanto por causa da declamação, do estilo de declamação do Krauk, mas também por causa da batida, que é muito importante, né? Aquela batida que é espaçada, que tem um grave que é um pouco mais agressivo, e tem aqueles estalos, aqueles contratempos que são um pouco irregulares, que é um dos artifícios mais interessantes da sonoridade de trap, na minha opinião. E quanto à voz, foi legal ver o Krauk cantando aqui também. A gente estava acostumado a ver ele declamando nas batalhas. Ele entrou aqui mais no estilo de flow melódico, né? Carregado de um pouco mais de melodia. Apesar de que eu vejo no Krauk muito mais a parte declamada do que a parte melódica. Com certeza. Mas ele tem ali a sua estrutura de parte melódica, que é muito interessante, e ele consegue mesclar tudo isso de uma forma que funcione muito bem. A parte visual já começa ali na BMW dele, né? Que é tão comentada. É, a BMW monstro, né? Em takes, cara, que são à noite, com cenários urbanos, com o metrô passando ali atrás. E tudo isso nos remete também a algo que tá triste. O fato do clipe ser escuro de propósito, de ter pouca luz iluminando o rosto do Krauk,
Krauk e de mostrando todas as cenas de uma forma mais clara, nos dá essa sensação mesmo de algo que tá pra baixo, que tá pesado, que carrega algo que não é alegre. É algo que é verdadeiro, que tem uma carga dramática forte. Até nessas cenas dele no quarto, a gente vê que continua essa coisa noturna, mais escura, e com a luz vermelha e um pouco azulado, ou seja, traz aquela carga, porque o vermelho, ele também tem uma conotação, nesse caso aqui, à noite, de algo mais pesado, mais triste, apesar de ser uma cor quente. Também tem muitos trechos que são flashbacks, né, que eles colocam ali aqueles filtros de ruído, como se fosse um cinema ou slides que a pessoa tá passando, com imagens que são tanto de batalhas dele, inclusive tem ali a batalha que ele fez contra a Lia, que a gente já analisou nesse canal, e algumas apresentações, shows que ele fez, que é muito legal, mostra trajetória. E nessa mesma vibe de flashback, também mostra como se fosse um projetor antigo, algumas imagens da mãe dele grávida, dele pequenininho com a mãe, ele já pequenininho também se apresentando em algum lugar, então começa a fazer um flashback mais antigo aqui agora, dele já criança. Você vê que o tempo todo tá fazendo esses flashbacks porque realmente a estrutura da letra, da canção, tá toda voltada para esse tipo de temática. Existe também durante todos os takes que ele tá declamando assim pra câmera, que o diretor não quis deixar algo muito simples, ele quis colocar ali efeitos como se fosse um certo glitch, um certo ruído do movimento dele, né? Que também deu uma sofisticada no visual, que eu achei muito interessante, cara. Foi uma ótima escolha e passa pra gente essa vibe de descontrole e que faz parte também da ideia da música, o descontrole, toda a tristeza, o descontentamento que ele teve quando criança, né? Então faz total sentido. E uma coisa que eu não posso deixar de comentar é da interpretação dele também, nos momentos em que ele tá no carro, por exemplo, ele não tava cantando, ele tá interpretando, assim, bota a mão na cabeça, mostra o rosto dele no retrovisor do carro, com um olhar triste mesmo, sabe? Então também é legal ressaltar a performance dele. É verdade, a performance, embora o Krauk seja um MC, não é um cara que ele faz... Ele não é ator, né? Ele não é um ator, mas ele conseguiu se expressar de uma forma bem verdadeira, interessante. E no final aqui desse clipe, a gente vê um depoimento da mãe dele, né? E eu acho legal isso porque traz muito mais verdade. Eu confesso assim que em alguns momentos da música me deu um nó na garganta, mas nesse final, vendo a mãe dele contando isso aqui, cara, isso foi de fazer chorar mesmo, sabe? Da gente criar uma conexão com o indivíduo, que no caso é o Krauk, e a mãe dele, que saíram do Piauí, que enfrentaram dificuldades, construíram a vida deles, como muitas pessoas que saem do interior, vão pra São Paulo pra tentar a vida, né? Você cria essa ligação com as pessoas e consegue ter mais empatia com essa parte que é meio documentada, né? Exatamente, fica como se fosse um documentário aqui no final, e foi uma maneira, eu acho, também dele honrar a mãe dele, que a gente viu que na letra ele comentou muito sobre a questão dele deixar a mãe dele orgulhosa, e isso era o mais importante pra ele. E a gente vai ver um pouco mais sobre a letra aqui agora. Vamos comentar um pouco sobre a estrutura da letra e o que levou ele a escrever esses versos. A primeira coisa que eu digo é que a estrutura dessa letra é como se fosse uma carta. Você falou isso durante o react e é verdade. A estrutura e a intenção do Krauk aqui é de falar, comunicar algo diretamente pro pai dele. Ele tá falando aqui das dificuldades que passaram, ele tá falando aqui de toda a dor que ele teve em não ter o pai por perto e ver muitas vezes os colegas da escola. O dia dos pais, ele não tinha um pai. Ele era terrível. Ele falando isso pro pai dele é muito interessante e traz uma carga dolorosa nessa carta. E na hora eu fiquei pensando que talvez foi uma forma que ele encontrou de desabafar, porque às vezes ele nunca teve uma oportunidade ou até nunca conseguiu falar isso cara a cara com o pai. E ali foi uma forma dele colocar aquilo pra fora. Inclusive eu já vi alguns casos em que psicólogos aconselham mesmo os pacientes a escrever uma carta e colocar ali o que ele queria dizer pra aquela pessoa que trouxe algum mal pra ele. Aqui também tem algo muito interessante, que é ele mostrando pro pai dele onde ele conseguiu chegar. E uma frase muito tocante é: se você me visse como eu estou agora, você teria ido embora? Que interessante, olha a inspiração que o Krauk teve. Por isso que eu falo que é muita verdade. Você não tira letras, frases como essa aleatórias, tem que vivenciar e saber construir de uma forma dolorosa e bruta. Por mais que tenha sido doloroso, deu muito conteúdo pra ele colocar aqui nessa música. E uma frase muito importante que a gente viu inclusive no finalzinho do clipe diz assim: se minha mãe se orgulhar, pra mim já é o suficiente. Pelo que eu me lembro, ele falou isso na batalha. Se eu não me engano, foi na batalha
com a Lia. Você que sabe, comenta aqui embaixo, confirma pra gente, ou discorda, né? Essa frase é muito interessante porque mostra o valor que a mãe dele tem pra ele. Talvez o fato de não ter o pai por perto, o amor foi dobrado, né? Assim, na mãe. Isso é muito interessante. Todo esse valor que ele coloca na família é muito interessante, mostra uma verdade e mostra também que o MC, sabe aquele da batalha? Ele também ama, ele também tem família, né? É muito legal isso. E uma coisa muito bonita que eu achei sobre a mãe dele é que ele fala em vários momentos da letra que a mãe dele sempre incentivou ele a perdoar. E ela comenta isso lá no final no documentário também. Por mais que o pai não tenha sido presente, ela sempre incentivou ele a perdoar, a relevar isso. Tem momentos que ele pergunta, não sei se eu consigo perdoar, ele vai falando isso ao longo da letra e ele finaliza a música como eu te perdoo, pai. E também deixa uma mensagem muito bonita pra gente, né? Porque aprender a perdoar é uma coisa necessária pro ser humano e muitas vezes difícil. Galera, mas isso aqui que a gente falou é só o que a gente acha, é a nossa primeira impressão ao escutar essa música. Eu queria que você que sabe, que manja, que conhece a história, comentasse aqui embaixo, fazer os comentários desse vídeo se tornar um fórum de discussão. É sempre bem legal ver isso acontecer aqui no Audiotape. E se você realmente gostou desse vídeo, dá um like aqui pra gente. Por último, mais importante, clica aqui, se inscreve no canal, porque eu tenho certeza que vai valer a pena. Nós somos o canal mais eclético do Brasil e tem rap, trap, tem outros estilos também que talvez você possa gostar. Um abraço pra você e tchau! Tchau!